Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese. Hoje vamos retomar a partir do capítulo 1, item 31, Fundamentos da Revelação Espírita, aqui comigo e também com Aloísio Guigino. Seja bem-vindo, Aloísio. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Ele gosta de falar igual o Gerson, né? O nome completo da Miranda. O nome completo, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. O Gerson até queria que ela fosse Miranda Vasconcelos. Que Miranda não significava nada, era isso para ele? Ele gostava do Vasconcelos. Miranda forte. Coisa de Gerson Monteiro. Vasconcelos. Estamos aqui numa sequência boa dessa gravação, os 4 reunidos aqui no programa. Várias semanas seguidas. É praticamente um milagre, né? Com certeza. Conseguir ajustar a agenda de Miranda é difícil, né, Eduardo? A agenda de Miranda é difícil. Faz parte dos milagres e predições. Milagres e predições do Evangelho. Tá aí. Milagres e predições de Mãe Miranda. Mas vamos lá. Diz Kardec aqui no item 31. Pelas relações que pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, o homem não tem apenas a prova material da existência e da individualidade da alma, mas ele compreende a solidariedade que une os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos dos outros mundos. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, é testemunha das suas alegrias e das suas tristezas, sabe por que são felizes ou infelizes e a sorte que está reservada a ele mesmo, segundo o bem ou o mal que o faça. Então aqui, Kardec está trazendo para nós, fazendo uma pequena pausa aqui na leitura, ele está estabelecendo que há essa relação de solidariedade entre os espíritos e entre os mundos também, ou seja, de alguma forma o que acontece comigo ou o que acontece com o meu semelhante, isso de alguma forma traz uma repercussão e une também não só os mundos como os povos, as pessoas. A partir do momento que todo mundo, a doutrina espírita, ela traz uma revelação em que, ainda que nós sejamos divididos em nações, nação A, nação B, nação C, ou em grupos também, etnias, todos somos filhos do mesmo Pai, a todos nós foram dadas as mesmas condições, e em algum momento a gente vai se enxergar como irmão, mas isso pode ser que não esteja distante. Você vê um grupo que torce para um time, outro que torce para o outro, um pessoal que é mais favorável a um partido político e outro a outro. Hoje há uma rivalidade, mas em algum momento tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai deixar de existir. Mas é interessante que a gente já poderia colocar isso em prática, né? A gente já poderia agir nessa solidariedade se importando mais com o nosso semelhante. Mas esse egoísmo, esse orgulho, pelo que eu interpreto, principalmente o egoísmo, né, que é a raiz de tudo, ele impede da gente enxergar aquela pessoa que pensa diferente de nós como um irmão, como um companheiro de jornada. E, acima de tudo, de colocar esse amor ao próximo, que Jesus nos ensinou também, como uma lei para acabar cada vez mais com essas diferenças, essas rivalidades e essas desigualdades. Então a doutrina espírita, ela traz essa informação para nós, ela coloca isso, eu
entendo dessa maneira, que facilitaria muito a convivência na sociedade, né? Se a gente conseguisse quebrar essa barreira dessas diferenças entre as pessoas. Mas o desafio está justamente no orgulho e no egoísmo, né? Que são as duas chagas da humanidade. É a escala espírita que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos a partir da questão 100. Nós somos espíritos imperfeitos. E acaba prevalecendo em nós o quê? O orgulho e o egoísmo. E aí as relações entre nós, encarnados e mesmo desencarnados, acaba sendo contaminada pelo orgulho e pelo egoísmo. Esse orgulho e egoísmo faz com que nós nos vejamos como um ser material que tem um espírito, e não um espírito que está com uma roupa material temporariamente. E nós, na realidade, somos seres interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Nós estamos aqui hoje, na Rádio Rio de Janeiro, podendo utilizar esse microfone para transmitir alguma mensagem de força, de esperança, de confiança, porque alguém nos possibilitou estarmos aqui, certo? Ou mais de um nos possibilitaram estivéssemos aqui hoje. Então nós temos que nos ver como passageiros do mesmo carro, certo? E com a mesma destinação. Quando nós conseguirmos nos ver como companheiros da mesma jornada, em busca da mesma destinação, muda tudo para nós, porque nós estaremos superando de alguma maneira esses dois itenzinhos que o Eduardo colocou aqui, né? Que é o egoísmo e o orgulho. Certo? Nós somos seres interdependentes e nós precisamos uns dos outros. Então vamos agir em reconhecimento a isto, nos amando e nos colocando sempre para servirmos da maneira como nós gostamos de sermos servidos. Kardec continua: essas relações iniciam a vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todos os seus incidentes. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. A morte, então, não tem mais nada de aterrador, porque para ele é a libertação a porta da verdadeira vida. Aqui, a gente lê isso aqui, mas não acredita nisso aqui. É porque a gente não sente isso, né? A gente... Kardec fala de uma maneira como se isso fosse simples. Porque para ele era. Era. Né? E assim, para alguns espíritos também, né? E doutrinariamente porque a morte é a libertação, só que a gente é extremamente apegado para o justo, né? À matéria, para o justo. Para o justo. Então, para nós que somos justos, né? O orgulho, olha o orgulho. O gorgulho. Gorgulho. Somos justos. Mas é uma questão que parece simples, mas que quando você vai fazer... Ele cita até a matemática, né? Mas quando você vai fazer conta disso, não fecha. Para o nosso dia a dia não é tão simples. Né? Porque a gente realmente está apegado. Quando a gente está aqui, a gente não quer morrer. Quando a gente está lá, os espíritos narram isso, né? Que nós somos contraditórios. Quando a gente está lá e precisa reencarnar e já sabe das provas, das experiências que a gente vai passar, a gente reluta e hesita. E quando a gente está aqui, a gente tem o medo de voltar. Agora, reluta e hesita, porque a gente não sabe o que nós vamos fazer aqui. Não pela oportunidade. Certo? Mas a mesma coisa que a gente tem medo da morte, por quê? O que a gente vai encontrar? A consciência, a consciência. Tá? E a dificuldade é porque o que nós estamos levando, na verdade, né? Nossa percepção sobre nós mesmos é muito distorcida. Por isso que ninguém pode ser juiz em causa própria. Não é? Não tem esse equilíbrio. E nós vamos observar, olha, os benfeitores, quando eles têm conquista de virtudes, eles não se percebem virtuosos, nem se dizem virtuosos. E nós, que temos tanta coisa ainda a trabalhar, nos julgamos aquilo que nós não somos, colocamos capas, não é? Que é mais para adornar. E nós vamos observar que o que é que o orgulho e o egoísmo fazem em nós? Nos torna indiferentes. É por isso que essa igualdade, essa fraternidade ainda não é legítima.
Porque nos coloca indiferente. Ou indiferente a nível de fazer pouco caso, ou indiferente a nível de usurpar. Então, nós não vemos essa oportunidade de compartilhar, de auxiliar, de cooperar, como sendo o necessário para nos equilibrar. Não para beneficiar o outro, porque ainda temos aquela ideia de que quando cooperamos, estamos beneficiando alguém, e não é. A lei de cooperação nos equilibra. Não é um benefício para o outro, simplesmente. O outro, ele vai receber o socorro daquilo que é produto do nosso esforço. Mas a lei de cooperação é para nos equilibrar mesmo, para a balança não ficar tendendo só para um lado. O André Luiz, rapidamente, André, desse alerta aqui da questão da libertação, né, que Kardec trata a morte de uma forma muito diferente, né, que a gente costuma tratar. O André Luiz dá o alerta, né, para nós que somos espíritos imperfeitos. No livro Nosso Lar, a psicografia de Chico Xavier, o André Luiz, no capítulo 1, o último parágrafo, olha o que ele diz. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar de depois. Ele sabe bem o porquê desse alerta, né? Porque Sim. Ele encontrou uma dura realidade lá no plano espiritual. Então a morte, como disse o Luiz Guigino, para o justo, ela é maravilhosa. Agora, para aqueles que voltam comprometidos, ela é angustiosa. Eu lembro de uma passagem também do livro do André Luiz, mas é o Ação e Reação, em que ele narra o caso de dois espíritos que prestavam serviços lá no... já tinham uma caminhada no mundo espiritual, e eles fazem uma requisição para serem promovidos, digamos assim, né? Para ir para uma outra esfera, porque segundo eles já tinham realizado os feitos necessários para eles atingirem essa conquista que eles almejavam na concepção deles. E aí os espíritos, os benfeitores deles, os instrutores, vão fazendo tipo então vamos ver se vocês não têm nada para corrigir nem para reparar do passado. E aí fazem ali eles vão fazendo uma retrospectiva, né? uma regressão, e eles se deparam num século lá remoto, longínquo, empurrando uma pessoa de uma torre. E aí o guia fala assim para eles: a gente para por aqui ou a gente continua? Mas eu falei, não, aqui tá bom. E aí eles reencarnam e acabam sofrendo um desastre aéreo, né? Os dois morrem, eles reencarnam como irmãos e sofrem um desastre aéreo e desencarnam. Porque, acho que mais ou menos foi a Miranda que falou isso. A gente tem uma visão nossa um pouco distorcida em alguns casos, distorcida da realidade. Vamos imaginar só a nossa existência aqui. Só o que a gente fez aqui. É isso, a gente tem uma visão, a gente tem uma lembrança nossa só do que a gente... E o passado nosso? Que a gente precisa... Será que ele, de alguma maneira, vai fazer... tem uma causa para a gente ter uma experiência, um programa de vida, que a gente vai ter que reparar alguma coisa? A gente não sabe, né? A gente realmente... não sabe. Quando a gente desencarnar... Melhor não saber. É melhor. Por isso que a gente não sabe, né? É o véu do esquecimento, que é uma bênção para nós, né? Tem a história que a Miranda foi ler a mão dela, né? Por isso que eu falo que é melhor não saber, né? Diz que a cigana pegou a mão da Miranda. Isso é uma história verídica. É verídica? Pena que a gente não tá com imagens para poder fazer... Mas eu já tô visualizando aqui. Mas foi na praça? Como é que foi esse negócio? Ela vai contar. Mas a mulher pegou a mão dela, começou a ler... E depois ela só abriu a boca com um olhar de espanto e botou a mão na boca dela. E foi embora. Não falou mais nada. Eu já desencarnava ali mesmo, entendeu? Só disso. Agora ela praticou um ato de caridade. A Luiz Guigino, agora o que essa mulher viu na mão da Miranda? Pois ela não disse. Mas a gente tem que ir atrás disso. Ela ficou sem palavras. A gente precisa investigar essa pessoa, o Eduardo. Eu acho que a mulher morreu depois daquilo. Isso foi lá em 84, Ave Maria. Ela estava na lanchonete do meu tio. Aí minha tia foi servir um almoço, mesmo. Tá, passou lá e
minha tia serviu um almoço para ela e tal. Ninguém mais teve notícia. Mas ela era encarnada ou desencarnada? Aí ela foi para a cozinha da lanchonete, tinha uma esteira lá, ela sentou e ficou aguardando o almoço. Aí o pessoal, eu não sabia nem que a mulher estava lá. Quando eu entrei, a minha tia falou assim, lê a mão dela. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, ela é cigana. Ela ralhou a mão de fulano, falou, lê a mão. Eu falei, não quero que leia a minha mão não precisa não. Aí ela falou, não, mas deixa eu ver, minha filha, deixa eu ver. Olha, eu não queria não, porque eu ficava meio impressionada. Eu sei que eu ia ficar impressionada, né? Eu sei. Aí eu falei, não precisa ler minha mão não. Aí ela, não, mas me dá aqui. Aí pegou a mão, sentada, começou a ler, daqui a pouco ela olhou pra mim. Não quis nem comer, foi embora. Ficou sentadinha, ela não falou nada. Aí eu ficou fiquei muda, olhando pra ela. Virou muda. E a outra curiosa pra saber o que era, só ficou... A mulher não teve coragem nem Deve de falar o que ela viu. Deve ter visto tanta coisa horrível, misericórdia, deixa quieto. Mas não é assim, não. É tudo uma questão de interpretação. Qual é a boa? Foi uma coisa tão boa que ela... Não, de jeito nenhum, não foi não. Boa. Depende dos olhos de quem analisa. A cara dela, né? ela estava assustada. Nós temos a Regina aqui para trazer uma luz. Uma visão. Não me iludo. A cara dela era de assustada. Mas a felicidade extrema também espanta. Também é. Certo? Felicidade extrema também espanta. A pessoa chora de felicidade. Olha, também, tem né? coisas que só acontecem com a Miranda mesmo. Deixa quieto. Só Jesus do céu. Mas essa questão aqui também, desse item 31, tudo, o Aloísio, tudo é forma de ver, como a gente vê as questões. Aqui ele está colocando, Kardec traz que o futuro não é uma vaga esperança, sim um fato positivo. E a gente vai se lembrar lá do capítulo 2, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também traz o ponto de vista futuro, que é a forma como a gente vai encarar a realidade da vida. Se a gente vai encarar só do ponto de vista material, e aqui a gente viu duas observações, né? O Eduardo e a Miranda ficaram impactados negativamente. O Aloísio sempre positivo. E o Aloísio, um cara positivo, uma pessoa positiva, iluminada, sempre vê... Projeta a própria luz. O Aloísio representa aqueles... Quem viu o filme Titanic, quando o navio estava afundando, todo mundo em desespero. Tinha aquele pessoal que estava tocando no violino. O Aloísio era um daqueles que estavam Ele afundou tocando violino calmamente. Você vê, né? Ele estava lá também? Ele é a reencarnação dos violinistas. Inspirado no Francisco de Assis, que estava olhando as plantinhas do jardim. Aí perguntaram, Francisco, se você soubesse que ia morrer hoje, o que é que você faria? Continuaria regando o jardim. É o Aloísio. Olha, vocês me surpreendem. Esse programa tinha que ser filmado, cara. Ele está aqui na Rádio Rio de Janeiro. Né? Tinha que ter imagens. Me surpreendem, certo, com esta visão. A visão futura de Aloísio Guigino. Tá aqui. Vocês não sabem da missa nem a introdução. A visão, o ponto de vista futuro de Aloísio Guigino. É isso aí. Mas vamos aqui, então, avançar aqui no item 32. Kardec inicia esse item dizendo o seguinte: pelo estudo da situação em que se encontram os espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desventura na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. É interessante isso aqui, né? Pelo estudo da situação em que se encontram, então aquela necessidade que a gente tem, aquele autoconhecimento, está lá na questão, não sei se é 913, 900 e alguma coisa, de Santo Agostinho, né? Que fala desse autoconhecimento que você tem que fazer, de se autoanalisar, né? E Kardec fala aqui do estudo da situação em que se encontram, dessa necessidade que a gente tem. Sim. De estar sempre se estudando a situação, estudando o comportamento. Existe sempre uma discussão muito grande, né, com relação a esse esquecimento do passado, né? Uhum. Porque se eu me lembrasse do passado, eu teria condições de melhor corrigir as minhas posturas. O outro diz, não, eu não quero saber porque eu ia me escandalizar com tudo aquilo que eu fiz. Na realidade, a sabedoria divina é plena. Já. Nós não precisamos saber dos fatos do passado. Nós precisamos saber do que nós somos hoje. É o autoconhecimento que você acabou de
de fazer a chamada aqui. Se eu consigo identificar o que eu sou hoje, eu vou saber que isto é fruto do que eu fui. Sim. Certo? Porque eu estou semeando agora o que eu vou colher mais adiante. Então eu não preciso saber do fato que eu presenciei, o que eu fiz. Eu preciso saber o que eu carrego comigo. Que isto está determinando as minhas atitudes agora, hoje. Se eu determino hoje quais são as minhas atitudes, eu posso corrigi-las e não saber, certo, o que eu fiz com essas imperfeições que eu trouxe de um pretérito mais longínquo. E ele continua aqui, ó, que cada um sofre as consequências diretas e naturais, foi mais ou menos o que o Luiz acabou de falar, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Quer dizer que ele é punido por onde pecou, que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as originou. Isso é um outro ponto interessante. Quanto tempo eu vou demorar nessa situação? Por exemplo, eu fiquei anos no vício, anos no erro. Quanto tempo eu vou ter que passar para poder reparar isso? Aqui em linha direta ele diz que vai durar o tempo que a causa originou. Um organismo físico, né? Que passa pela doença, né? Intoxicado Sim. com a substância, ele vai demandar um tempo semelhante ou igual, como vamos falando, para se desfazer daquela substância. Eliminar a substância do organismo. Eu tive a oportunidade de ouvir outro dia o Haroldo, ele narrando, que para que nós consigamos nos libertar de uma conduta, de atitudes assim, demanda várias encarnações. Por quê? Porque cada escolha nossa pode ter uma extensão de consequências que transcende a nossa compreensão. É o reflexo dela na vida dos outros. Né? E tudo que vai fazer. Então, para que nós consigamos nos libertar dessas consequências, nós vamos precisar de várias oportunidades de reencarnação para lidar com aquelas pessoas e diluir tudo isso. E aí a paciência. Porque nós somos imediatistas, a gente quer resolver a questão agora. E tem outra questão que nós costumamos nos vitimizar, né? Sim. E aí ele fala aqui que cada um sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas. Sim. Nós, seres humanos, a gente tende a terceirizar a responsabilidade. Então, se algo está me afetando, me abalando minha vida, a culpa é de alguém. Ou a culpa é do pai, é da mãe, ou é do irmão, ou é da esposa, do esposo, ou é dos espíritos que não fazem nada, e eu escuto muito isso. Cadê esses espíritos? Cadê Deus que permitiu que eu passasse por isso? Mas a pessoa dificilmente para olhar para o próprio umbigo e ver aonde que eu errei. Nós não temos essa humildade de parar e refletir por que eu estou passando por essa situação, onde é que eu me equivoquei. E aí, como diz Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, se a causa não tiver nessa vida, está em outra. Está em outra mesmo. Ah, mas eu não aceito. Não era eu. Ué, e era quem? Então você vê que quando a dor chega, de uma forma ou de outra, a gente não tem essa humildade de reconhecer que nós estamos passando por aquela experiência como um aprendizado. Aí normalmente se revolta, tenta culpar alguém. E normalmente a culpa acaba chegando em Deus. Porque alguém tem que ser culpado. E aí quando você diz, mas meu irmão, você não é espírita. Você não entende que nós estamos aqui numa nova encarnação. E a pessoa vai e fala que não, isso não é justo, não era eu. E era quem, Luiz Guixino? Era quem? Aí Kardec finaliza aqui o item dizendo o seguinte, ó, e assim sendo que o culpado sofreria eternamente se persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um seu aperfeiçoamento, cada um pode, em virtude de seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente que sofre pelos seus excessos enquanto não para de praticá-los, Aloysio. É sempre 10 segundos. A cura demanda tempo. Mas... E o tempo acabou. Então estamos curados. Estamos curados. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muita Jesus paz. nos conduz.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Vamos dando continuidade ao estudo de um tema muito delicado, um tema que não é tão discutido, tão apresentado, mas que é absolutamente importante porque está nos quadros da vida. E tudo que está nos quadros da vida tem uma razão de ser e nada pode ser excluído da nossa atenção, do nosso respeito e do nosso estudo, da nossa compreensão. Nós estamos estudando juntos o capítulo 8º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz os depoimentos, as trajetórias, as recomendações e os aprofundamentos pela lei de Deus, através do Espiritismo, do que acontece e aconteceu com as opções que nós fazemos e que acabam redundando pelas contingências da lei divina, que é perfeita e imutável, como nosso Pai Celestial, e que acabam redundando em expiações terrestres. Neste capítulo, nós dando agora continuidade ao estudo, estamos relembrando o caso de um menino de 13 anos, encarnado, Charles de Saint-Get, que, na verdade, tinha as faculdades intelectuais nulas, não reconhecia os próprios pais, não comia nem bebia sozinho e não tinha nenhum desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Emmanuel, estamos relembrando aqui a explicação, informação de nosso querido mentor, declarou, quase em encontro marcado, sua obra através da psicografia de Chico Xavier, publicou: quase sempre o companheiro situado na aprovação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. Kardec, então, sabendo desta condição, Kardec consultou São Luís, que respondeu que esse espírito, Charles de Saint-Get, apesar de encarnado, podia ser evocado porque ele estava numa situação que poderia ser evocado como se fosse o de um desencarnado, e que essa evocação poderia ser feita a qualquer hora, porque, disse ele, São Luís, essa alma está presa ao corpo por laços materiais e não espirituais. Essa expiação é, segundo os espíritos, das mais graves. André Luiz também tratou dessa questão. Nós já situamos o nosso André Luiz nos domínios da mediunidade, e também Bezerra de Menezes, em sua obra Quando Estava Encarnado, A Loucura sob Novo Prisma. Nosso querido Bezerra nos diz que a idiotia é a ausência das manifestações inteligentes, não é condição original de um espírito, é resultado da incapacidade do instrumento de que dispõe, ou seja, o corpo é que fica fechado e o espírito não pode fazer-se expressar através do corpo. E é um meio, segundo Bezerra, um meio de expiação pela contenção do espírito inteligente, por ver-se nivelado no julgamento do mundo ao irracional.
a mesa mediúnica, o espírito Charles de Saint-Get, lá na Sociedade Espírita de Paris, em 1860, ele informou que era um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho, que sentia o cativeiro do corpo e que durante o sono ficava, segundo ele, um pouco mais livre para alçar-se ao céu a que aspirava. No estado espiritual, experimenta a sensação dolorosa em função do corpo, que não responde ao seu desejo de se manifestar, por isso, conclui ele, que é uma punição. Ele lembra-se da encarnação anterior e compreende que ela é a causa de seu exílio atual, expressão dele, porque ele era um jovem libertino no reinado de Henrique III. E então, ele, apesar de estar acordado, o corpo acordado, pela imperfeição dos órgãos, ele vê e ouve como espírito, mas o corpo nada vê e nada percebe. Aí que está a grande provação de ele, ou de qualquer espírito, nessa expiação da idiotia. Após essa transcrição da nossa entrevista com Kardec, junto ao espírito Charles de Saint-Get, Kardec, acrescenta aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a instrução de um espírito que assinou Pierre Juty, pai do médium, e que traz então esclarecimentos sobre os idiotas e os cretinos, tudo isso dado lá na Sociedade Espírita de Paris. Ele disse, Pierre Juty, por exemplo, disse que os idiotas são seres castigados pelo mau uso de poder das poderosas faculdades, que são almas encarnadas em corpos cujos órgãos são impotentes e não podem exprimir seus pensamentos, naturalmente porque estão aí com o corpo, digamos assim, cerrado, fechado para sua manifestação como espírito. E então Pierre Juty também nos fala que se trata de um quadro de mutismo moral e físico, uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A aprovação nem por isso é improfícua, esclarece Pierre Juty, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. E acrescenta aqui Pierre Juty, esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Continua Pierre Juty, transcrito por Allan Kardec. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem sem, contudo, na verdade, sem poderem exprimir-se. Essa situação assemelha-se àquela de horríveis pesadelos em que se procura fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do nosso corpo e da nossa língua. Sensação é idêntica à dos idiotas. Declara Pierre Juty, é a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Nada ocorre sem causa, e o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. E nós vemos aqui o conceito de justiça segundo a doutrina espírita, porque a oportunidade de o próprio espírito redimir-se perante a própria consciência, onde está inscrita e escrita a lei de Deus. E então, nesse caso, Kardec, aqui citando Pierre Juty, fala da vida contemplativa, isolada, sem prazeres e gozos do corpo. E pode essa alma assim, essa vida contemplativa, pela força da expiação, pode tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas.
Alguns, ensina Pierre Juty, alguns revoltam-se contra o suplício voluntário. Outros lamentam a escolha feita. Outros ainda sentem violento desejo de tornar a outra vida. Esse desejo, então, faz-lhes esquecer a resignação do presente, o remorso do passado do qual têm consciência. Porque, embora idiotas ou loucos, sabem mais que nós, sob impotência física, ocultam uma potência moral de que não temos nenhuma ideia. E sensatos, seus atos, na verdade, deveriam ser sensatos como nós todos devemos ser sensatos diante das circunstâncias que a própria lei nos apresenta. Mas os atos desses idiotas ou loucos, como descreve Pierre Juty, esses atos então são de fúria ou de imbecilidade, porque ele aqui acabou de nos lembrar que alguns, na verdade, se lamentam e sentem violento desejo de tornar-se a outra vida, revoltam-se contra o suplício voluntário, e então, em alguns casos, esses atos são de fúria e de imbecilidade. São, na verdade, no íntimo, julgados pelo seu ser, que deles sofre e se envergonha. Na verdade, esta aqui é uma espécie de autoavaliação. E, na verdade, o comportamento para com eles, o nosso comportamento para com eles, para com esses seres nessa situação expiatória das mais graves e sofridas, nós devemos então nos enternecer deles e não devemos escarnecer deles. Devemos nos compadecer deles e não injuriá-los ou maltratá-los, porque isso lhes aumenta o sofrimento e faz que eles sintam mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Se pudessem, acusariam os que os maltratam e xingam de covardes, porque sabem que a vítima não pode ali defender-se. Aqui vamos voltar ao texto transcrito de Pierre Juty através de Allan Kardec, quando ele nos apresenta aqui os atos de fúria, como ele diz, os atos de fúria, como de imbecilidade a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que deles sofre e se vexa. Eis que escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, e aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles, e acusariam de cobardia os que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. Por isso sabemos que não devemos aqui maltratar, injuriar, desqualificar, mas entender, nos enternecermos e nos compadecermos. Continua Pierre Juty aqui, agora vai falar sobre a loucura no momento em que nós, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, continuamos o estudo desta obra no capítulo 8º da segunda parte, em que estudamos expiações terrestres, agora com a instrução do espírito Pierre Juty, pai do médium, através do qual o Charles de Saint-Get, aquele menino de 13 anos, aquele espírito encarnado num corpo, padecendo da idiotia, ou seja, nesse mutismo físico e moral. Então, Pierre Juty, transcrito por Allan Kardec, continua os ensinamentos. A loucura não é das leis divinas, pois resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Sobre a loucura. Os modernos recursos da higiene que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la, sendo o progresso condição expressa da humanidade,
as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Aqui é muito interessante nós vermos, porque de acordo com o tipo de vida, o tipo de sociedade, de acordo com os avanços que faz a humanidade, vão se alterando as provas e as expiações. No entanto, na essência mesma, visando a aprendizagem específica que o espírito precisa conquistar, isso vai se modificando, acompanhando a evolução dos séculos, mas preservando a necessidade do espírito para, com determinada específica aprendizagem, de acordo com o que ele, espírito, tenha optado por fazer, constrangendo e até violentando a lei de Deus. Dia virá, conclui Pierre Juty, em que as provações devam ser todas morais, e quando a terra nova ainda houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Uma palavra de consolo, de esperança de Pierre Juty, que nos faz lembrar a resposta à pergunta 1019 em O Livro dos Espíritos, quando também vemos aqui essa abertura, esse descortino, quando a humanidade poderá viver em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Assina Pierre Juty, pai do médium. Kardec, então, aborda na sequência essa condição, esse quadro que é o quadro da idiotia. E nesse particular, o progresso, como nós já vimos, é condição expressa da humanidade. E um dia na Terra, as provações serão todas morais. Por enquanto, ainda são necessárias, porque ainda vige a condição de planeta de provas e expiações. Kardec acrescenta preciosamente ensinamentos a propósito dessa situação da idiotia. Ele apresenta comentários e diz que houve época em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, que se indagava se realmente pertenciam à espécie humana. Isso porque eles não se conduziam como espíritos encarnados, tinham apenas ali um corpo em morfologia humana. Kardec ainda comenta o modo de o espiritismo encarar a questão moralizador e instrutivo. Diz-nos Kardec: esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra, o que Emmanuel já também nos tinha dito. Almas tão presentes e lúcidas como as nossas. A mesma coisa nos pode acontecer, lembra e adverte Kardec, se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu. E aqui são as faculdades todas. Nós sabemos que não podemos vilipendiar o templo sagrado do Espírito que somos, que é o corpo que Deus nos oferece, que a lei nos oferece, para que nós possamos avançar em nosso projeto evolutivo através de nosso próprio esforço, o esforço sagrado da evolução. E Kardec ainda lembra que esse é um quadro que exemplifica, à luz da pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações, como se concilia a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus. Porque a imbecilidade, no caso de estar o corpo fechado às possibilidades de manifestação e de expressão do espírito, é uma contingência que a justiça de Deus oferece para que o espírito aprenda a se expressar corretamente respeito às suas próprias condições,
as condições que Deus nos dá, que dá a Ele também. E, naturalmente, o sublime ponto de evolução do espírito sob a luz e a bondade de Deus. Não se trata da loucura que se pode prevenir ou curar, diz Kardec. Os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Mas nós sabemos que, de qualquer maneira, isso foi dito lá à mesa mediúnica, de qualquer maneira o espírito evolui. Está apenas ali ao lado do corpo, apenas diríamos, mas é uma duríssima expiação. Mas eles não têm noção do bem e do mal, porque não praticam através do corpo, mas estão ali aprendendo moralmente. Kardec lança um desafio aos que não aceitam a reencarnação a resolver a questão: qual a sorte dos idiotas na vida eterna? São felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos se nada fizeram de bom? Isso não seria favoritismo? Indaga Kardec aqui, que são as perguntas irrespondíveis sem a claridade da lei da reencarnação. Ficarão, acrescenta Kardec, levantando aqui outras possibilidades que são desafio para quem não acredita na reencarnação. Ficarão no limbo, isto é, em um estado misto que não é nem feliz nem infeliz? Têm culpa de serem criados idiotas por Deus? Só a reencarnação pode responder satisfatoriamente essas questões. Em certos países, aqui inclui Kardec, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Às vezes, até se considera uma bênção a presença de um desses seres no seio da família. Kardec aqui levanta a hipótese de isso beirar a superstição. Mas nós sabemos que muitos espíritos são preparados para receber esses espíritos em duras provas e expiações. Em sua obra Chico de Francisco, Adelino da Silveira esclarece o que Chico Xavier disse, que as mães são escolhidas pela lei de Deus para terem esses filhos, assim os deficientes de um modo geral, incluindo-se aqui os idiotas, porque podem já oferecer esse cuidado maternal para acompanharem o espírito em uma encarnação tão dolorosa. Portanto, Kardec aqui lembra que às vezes até se considera uma bênção a presença de um desses seres no seio da família. Essa é uma hipótese de que isso pode até beirar a superstição, mas nós sabemos que não é, pela compreensão do Evangelho de Deus, de Jesus, através de Jesus. De qualquer modo, parentes têm a oportunidade de exercerem a caridade, que será mais meritória quanto mais pesado lhes seja esse encargo de nenhuma compensação material. A caridade desinteressada, uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção. E aqui, então, encerra essa maravilhosa explicação de Allan Kardec. Obrigado, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Essa é a conclusão do estudo e dos esclarecimentos, comentários preciosos de Allan Kardec sobre a idiotia em que o espírito dos parentes, dos amigos próximos, devem dizer: obrigado, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a aconselhar. E que Deus console a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.